Meu doutorado, eu acho que para a época foi bastante razoável. Hoje não seria nem competitivo, mas na época, né, o meu doutorado foi finalizado com 2 trabalhos já publicados no Physical Review, né? Então eu achei que a boa experiência era fazer logo um pós-doutorado no exterior. O professor o Oscar Hipólito, numa das conferências internacionais de propriedades eletrônicas de sistemas bidimensionais, eu acho que foi no Japão, ele encontrou um cara muito ativo nessa área e muitas outras, que era o professor Bertrand Halbert, de Harvard, né, com um nome muito já conhecido, né, tinha feito colaborações importantes na área de ferromagnetismo, em muitas áreas, né, e tinha estendido a teoria de Costa. E aí falou com ele disse, como é que é, tal, manda aí a proposta, né? Quando voltou, eu fui ver o que, é que ele era, e, poxa, que legal, vamos para lá, Harvard é Harvard e tal, e aí eu pedi, então, cartas de recomendações, e além da do meu orientador, foi a do professor Jorge Andrés Vieca, que era professor da UFSCar na época, e do professor Roland Köber, já tinha recepcionado o professor Jaquive lá, etc. Então, o que aconteceu foi que nesse período, então, do primeiro semestre, foi arrumar as malas e se me preparar com a família para ir para Cambridge, né, na região lá de Boston. Eu nunca tinha saído para o exterior, né, então meus receios não eram infundados, e além de não ter saído para o exterior, ia para uma instituição, né, muito respeitada, né, muito famosa. Então, realmente, eu fiquei numa expectativa muito grande nesse período de 6 meses, né, de ir até para Cambridge. Então, eu fui para Harvard e passei lá nos anos de aula, né, das duas, 80, 81, 82. Foram 2 anos que eu passei lá. O grupo do professor Halper era um grupo já, né, com muitos alunos, muitos pós-docs, e quem era a pessoa mais próxima dele era o professor David Nelson. Talvez valha a pena eu mencionar isso. Ele estava lotado, né, e para onde eu fui, no Lyman Lab. O Lyman Lab, né, honra ao Theodore Lyman, né, ele era assim um lugar sagrado, né? Era um lugar de Weinberg, de Gresham, né, de Sidney Coleman, é só gente famosa. Quer dizer, o professor Weinberg já estava no Texas, mas ele ia muito lá, né, porque tinha deixado estudantes, etc. E o grupo do Halper, o professor Halper foi contratado lá porque no Lyman Lab não tinha ninguém de matéria condensada teórica, exceto o professor Paul Martin, que era de plasma e fazia alguma coisa, né? Tinha trabalhado em função de greens, né? Com temperatura, etc., que ficou mais conhecido com funções de greens de Matsubara, embora ele nunca tenha engolido isso muito claro, né? Com muito gosto. Os alunos eram muito competitivos, né? Muito agressivos, entre eles e com eles professores, né? Mas eu aprendi muito, porque a minha ideia, deixa eu dizer claramente a minha ideia, não sei se certo ou errado, mas a minha ideia era o seguinte: apesar da minha formação de doutorado ter sido uma formação bastante razoável para a época, São Carlos ainda era um lugar muito pequeno, eram poucos professores, pouca interação. Então, quando eu cheguei em Harvard, eu disse: olha, muitas das coisas que eu posso fazer aqui, eu posso fazer no Brasil, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha bases de minha formação, tanto na matéria condensada, como em outras áreas que eu pretendo expandir, né? Eu ainda estava naquela ideia de um doutor, principalmente porque eu quis sempre ser o professor pesquisador e não só o pesquisador, eu preciso ampliar isso aí. Então, eu assisti muitos colóquios, tanto de física de Harvard, quanto do MIT.
Foi lá que eu conheci Feynman, assisti um colóquio de Feynman, falando sobre probabilidades negativas. Né? E probabilidade negativa, eu fiquei pasmo, não sabia, como uma estratégia, um rumo para escapar da renormalização. Né? Então, eram coisas assim muito aquáticas. Né? Depois apareceu no nosso grupo o efeito Hall quântico, mais intensivamente, o efeito Hall quântico fracionário. Aquilo é... E o professor Halper teve um paper sozinho, que foi assim, um point depois do paper do Von Cleese, do pessoal. Né? Então, era um ambiente que não dava para você ficar no computador só ali, um, num equipamento que não era nem do laboratório, que não era nem muito melhor do que a gente tinha no Brasil já em termos computacionais. É claro que tinha os centros computacionais grandes, mas aquele ali pequenininho que a gente tinha acesso não era grande coisa. E o projeto que eu discuti com o Halper era uma coisa essencialmente de computação. Era movimento de deslocações, que na realidade são discordâncias, né? E as disclinations, né? Que eu nem sei como é que traduz isso em português, que é bem na área de materiais, que ele estava interessado para a tal da fase exática. E isso aí eu fiz, levei em banho-maria, mas com a certeza de que eu voltaria facilmente a fazer isso no Brasil. E falei para ele, francamente, ele concordou, tal, isso aí mesmo. Ó. Inclusive, eu cheguei para ele, conversei lá com ele, né, sobre essa questão do efeito Hall, e eu, como era um cara de gás de elétrons interagentes, né, isso que eu me preocupava, era a interação entre elétrons, eu disse, professor, mas esse negócio do efeito Hall quântico, isso é um problema de uma partícula, não pode, o gás de elétron lá tem alta densidade e tal, não tem efeito de blindagem. Aí eu me lembro como se fosse hoje, ele disse, Nelson, lá explicou por que não tinha. Mas nesse trabalho aqui, aí mostrou um pré-print, que era o pessoal mostrando o efeito Hall fracionário, que é um efeito de many-body. Isso agora aqui é importante. Aí foi que eu me interessei por essa parte de many-body, mas lá eu não consegui publicar nada, vim publicar sobre isso muito tempo depois. Era essa coisa. No Brasil, se falava muito de mecânica estatística. Aí tinha um curso no MIT de mecânica estatística avançada, né? Problema de polímeros, mecânica estatística. Aí eu fui lá ver o que era, né? Aquilo lá, fui muitas vezes, né? E conversar muito com quem eu podia, porque eu dividia uma sala no quarto andar, o famoso quarto andar era o pessoal, era no alto andar, mas era o nível assim de pós-doc, né? E a gente ficava lá nesses quadros, ao lado de um sujeito de Israel, já sênior da China, e um alemão, cada um falando uma coisa diferente, né? Então, assim, para você discutir o seu problema, era só com o Hall. E aí ele era incrível. Aquele cara, como dizia, aquele cara não é um livro de saber não é um professor de saber o capítulo do livro, ele sabe muito o livro todo. Eu sempre tive um interesse muito grande em história da física. E ao meu lado estava um pós-doc, que veio se tornar atualmente, né, professor emérito na University of London, chamado Arthur Miller, que na época estava escrevendo o hoje famoso livro dele sobre o artigo do Einstein sobre relatividade restrita de 1905. O que é que ele fez? Pegou, analisou cada parágrafo do artigo e fez o que poderia ter influenciado, o que tinha antes de teoria de Lorentz, teoria de Abram, contextualizou todas as experiências que podiam ter influenciado dínamo unipolar, um livro maravilhoso, né? E eu, é claro, comprei o livro imediatamente, pedi que ele autografasse e disse, professor, eu adoro, professor não, aí eu já chamava de Arthur, né? Arthur, rapaz, eu sou louco por história da física e mais ainda pelo ensino da física usando temas da sua história. Mas, pô, que legal, tal. E ele
era pós-doc de nada mais, nada menos do que o Gerald Holton, essa figura emblemática do ensino e da história no ensino, né? Aí ele disse, rapaz, eu vou te ajudar. Aí fomos à livraria mesmo, ali, Harvard Square. Aí ele disse, tudo que você precisa ler é isso aqui. Aí me deu uma penca, uma lista de livros que cobriam não só a parte de física moderna, mas o trabalho do Alexander Correia, e me deu vários cópias xerox dos artigos do Martin Klein sobre o começo da teoria quântica, etc, etc. Não precisa dizer que naquele mês toda a minha bolsa foi gasta na livraria de Harvard Coop, comprando todos esses livros, etc. E ficamos conversando, né, sempre sobre isso. Logo depois ele foi embora, ele foi para Tufts University, e depois eu soube que ele mudou para Londres. Então, esse cara foi muito bom. E aí eu aproveitei a história. Então, todo mundo que falar de história da física, de história da astronomia, e tinha uns colóquios maravilhosos ao meu dia de divulgação científica, que eram incríveis. Né? Então, ia almoçando, assistindo essas coisas. Então, foi uma abertura enorme que a minha estadia em Harvard me deu nesse aspecto de uso da história da física para o ensino de física. Tanto, eu vou adiantar, que quando eu retornei ao Brasil, como professor da Universidade Federal de São Carlos, me deram a disciplina que eu sempre dava, que era física moderna e contemporânea. Então, peguei aqueles alunos, o terceiro ano, disse, então vamos ler Planck primeiro, os dois trabalhos do Einstein, né, da relatividade do fóton, vamos ler o trabalho do Millikan, vamos ver o trabalho do Einstein da radiação, vamos ler o trabalho do Compton, e aí a física moderna, que eu chamei, era a física moderna 1. Depois é que entraria para a contemporânea. Isso eu aprendi lá. E com todo aquele material, etc. Escrevi até uma monografia assim, pequena para servir de base para os alunos, né? Porque eles tinham dificuldade com inglês, etc, etc. Então, enfim, a minha experiência de vida em Harvard foi excelente, né? Marcadas, infelizmente, pela morte da minha mãe, né? Que foi um choque muito grande, né? Mas com a família se deu muito bem, meus filhos, eu tinha na época um casal, foi tudo tranquilo, né? Muito, muito bom. Experiência fascinante, né? Apesar de eu ter um colega que quando se encontrava comigo, ele era australiano e pós-doc. Quando ele se encontrava comigo, ele olhava para mim e ria assim, dizia assim, Nelson, I hate this place. Por causa desse negócio, ele era um cara que a gente conversava, tal, né? E aquele silêncio. Vou contar uma historinha muito interessante. O que havia de mais interessante no Lyman Lab era os colóquios das segundas-feiras às 16 horas. Aquilo era sagrado. Todo mundo enchia aquele auditório, né? E aí, para o exemplo que eu gosto sempre de dizer da diferença nossa, né? É que, num desses colóquios, era na segunda-feira, o presidente Ronald Reagan levou um tiro. E nós soubemos desse atentado porque o apresentador chegou e disse, lamento informar vocês, acho que nem usou lamento, eu vou informar vocês que o presidente Reagan foi baleado hoje, quando saía, não sei o que, não sei o que. The speaker today is, não aconteceu nada. Nem assim uma cara, nada. Ou era todo mundo que podia bater palma, que gostava do ir, mas foi uma indiferença total. Quando nós saímos, o mais que nós soubemos foi a secretária do departamento estava com o radinho de pilha, nos informando dos informes. Então, isso era aquele ambiente muito formal, né? A gente só tinha um pouco mais de informalidade quando o Halper convidava a gente para lanchar junto. Mas nos corredores, realmente, era mais um raio assim, rápido. Então, de volta de Harvard, né, com muito entusiasmo, né,
nós, na UFSCar, montamos um grupo, né? E começamos, então, a tratar de criar uma pós-graduação, que seria uma coisa difícil, porque já tinha a pós-graduação em São Carlos, né? Mas a gente queria ter a nossa própria pós-graduação, mas a gente ficou ligado, nós fomos reconhecidos, credenciados no pós-graduação no Instituto de Física de São Carlos. Então, meus primeiros alunos foram do Instituto de Física, da USP, né, como orientador credenciado. Mas aí nós pensamos, eu com Gilmar Marques, José Pedro Rino, etc., montamos um grupo de física da teoria da matéria condensada lá na UFSCar. E aí começaram todos os projetos, fizemos projeto temático da FAPESP, 1, 2, etc., muito animado, né? E aí, em 1966, participando de um encontro, eu acho que é de Poços de Caldas, recebi um convite, né, do professor Sérgio Rezende para ir para Pernambuco, porque lá estavam abertas algumas vagas, né? Eu fiquei muito honrado com o convite e tal, né? Mas eu disse, Sérgio, eu vou lá como professor visitante. Eu peço licença aqui de um ano, eu tenho direito. Eu vou lá como professor visitante, porque não tem sentido eu ir com a família lá e também me engajar, fazer a mudança, abandonar a UFSCar e depois, e logo após, né, pouco tempo depois do doutorado. E aí, então, eu fui em 1987 para o Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. E aí, mais outra experiência incrível da minha carreira acadêmica. Uma coisa muito interessante, porque o ambiente acadêmico, o ambiente de pesquisa era sensacional e agora aliado, né, aquele espírito, né, social do nordestino, né? Então, eu estava assim, o departamento de física da época, ainda é, mas naquela época era um referencial, né? Todo o Nordeste era excepcional. E eu me dei muito bem com o grupo teórico, né? Que naquela época, ainda é hoje, mas naquela época era mais, o professor Maurício Coutinho. Olha, casou muito bem, a minha sala ficava em frente à dele, a gente almoçava junto, eu organizei os colóquios do departamento, trouxe muita gente, etc. Um ambiente sensacional. Eu passei um ano lá, infelizmente, porque a minha mulher, na época, quis voltar. Foi uma pena, porque meus filhos se deram muito bem, mas ela quis voltar, não voltar. Né? Então, nesse período, foi um período muito importante na carreira científica e muito importante na minha atuação enquanto na sociedade científica. Por quê? Eu sempre fui sócio, desde estudante, da Sociedade Brasileira de Física. Mas, quando eu estava lá no Recife, nós fizemos uma chapa alternativa à chapa do Conselho, porque sempre a chapa era do Conselho. Se sabe que o Conselho fazia uma chapa e colocava para o sócio votar. E nunca tinha havido nenhuma competição. Mas nós fomos atrás, quer dizer, nós, na realidade, o Gil da Costa Marques, que era aqui da USP, o Gil da Costa Marques, não, o estatuto diz que se tiver uma assinatura de tantos sócios, pode lançar uma chapa. Então, opa, vamos lançar. E me convidaram para ser vice-presidente da chapa. Eu lá no Nordeste, eu acho que uma parte foi por isso também, né, que eu era representante do Nordeste, né, lá do Recife. E aí o conselho disse, não, deixa lá. E então, em julho de 1987, né, nós assumimos, né, uma chapa que tinha o Gil da Costa Marques, o vice-presidente era eu, e o Adalberto Faz era o secretário, e tinha o tesoureiro, e a Suzana Souza Barra, que era a secretária de ensino. Era a única mais antiga, mas a gente tinha que aceitar quem o pessoal de ensino indicava. E foi muito curioso, porque o conselho aceitou. Disse, não, tudo bem, eles querem, aceitou. E o que curioso que foi, que na nossa posse, né, apareceu o professor Burri, olhou para a gente e disse assim,
essa diretoria precisa de cabelos brancos. E éramos realmente muito jovens. Eu acho que talvez foi a diretoria mais jovem na época. Né? E na primeira reunião do conselho, junto com a diretoria, eu vi alguém nos chamar de menudos da física, porque na época era, quem é mais antigo sabe que era a banda Tim, né, de muito conhecida, uma banda Tim. Né? Então, foi muito importante para isso, porque a partir daí eu fiquei 2 anos, né, da diretoria, depois mais 4 anos, né, como conselheiro, depois fui reeleito muitas vezes conselheiro, e aí nasceu o meu envolvimento mais forte, que eu adoro, né, que eu amo, que é da Sociedade Brasileira de Física. Muito bem, de volta a São Carlos, com o mesmo entusiasmo, era sempre uma coisa nova, etc. Então, nós partimos para a criação do programa de pós-graduação em Física na Universidade Federal de São Carlos. Era um desafio enorme, porque era muito difícil competir com a USP. Né? Então, mais ou menos a ideia com os colegas era o seguinte: rapaz, olha, vamos competir na linha do small is beautiful. Então, nós vamos começar atraindo os nossos melhores estudantes que iam fazer mestrado fora para o nosso mestrado. Então, no começo, o pessoal, vamos para fora, o que era até melhor mesmo. Né? Mas aí começamos com 3 alunos, etc., que vieram de Goiânia, outro que veio da UNB e tal, e criamos um mestrado na área de física na Universidade Federal de São Carlos. Né? Então, isso foi um ânimo grande. Né? Durante esse período, aí nós criamos logo depois, né? Eu fiz uma interação muito grande com a liderança nacional e dos físicos que estavam ligados à CAPES, etc. Levei todo mundo lá, Fernando Zavislac, Sérgio Rezende, Sérgio Mascarenhas, todos lá foram dar dicas como é que a gente devia fazer. Fernando Zavislac, por exemplo, ajudou muito, porque ele era o coordenador da CAPES, da área da CAPES. Né? E aí nós queremos doutorado. Nessa fase em que eu era coordenador do programa de pós-graduação em Física da UFSCar, é que eu fiz uma coisa que talvez seja a mais relevante na área assim, de pós-graduação, que foi fazer um programa guarda-chuva com a Universidade Federal do Amazonas e criando o embrião do programa de pós-graduação deles. Contra a CAPES, inclusive, porque a ideia nossa não foi criar um programa separado. A ideia nossa foi o seguinte: a gente credenciou os professores lá, que já tinham feito doutorado aqui com a gente, aqui na USP, professor Abraham Cohen, professor Lindenberg, Frota, e mais alguns que já estavam lá. Né? E nós credenciamos 5 pessoas de lá, no nosso programa. E como, na época, a bolsa era dada pelo coordenador, a CAP dizia, tem tantas bolsas, e a gente decidia. A gente, na coordenação aqui, sempre dava 2 ou 3 bolsas lá para o pessoal do Amazonas. E isso me deu uma felicidade enorme, porque a CAPES não acreditou nisso. Eu falei com o diretor de avaliação, ele dizia que não ia dar certo. E pouco tempo depois, a própria CAPES criou esse tipo de programa. Né? Casadinho, né? Uma coisa assim. Né? E na época eles foram contra. E eu fiquei muito feliz, né, por causa dos frutos que estão aí. Né? A UFAM tem até o programa de doutorado. Né? E foi interessante porque não foi um negócio de proteína. A gente reconhecia o que eles faziam lá. Eles davam aula, as disciplinas eram lá. Claro que eles ficaram sobrecarregados, mas era um pessoal tão animado que jogaram para frente. E foi esse grande para mim, mais modesto, feito, né? Porque a Universidade Federal do Amazonas, né, reconheceu esse trabalho e me outorgou, né, o professor honoris causa, né, que eu tenho muita honra de constar no meu currículo, né, e da satisfação de recebê-lo, né,
por iniciativa do professor Lindeberg Frota, que já não era mais o reitor, né, de receber isso. Eu acho que isso foi assim, um fato mais marcante, né, além daquela coisa de participar de CAPES, não de como coordenador nem nada, mas de ajudar o pessoal nessas coisas comuns da pós-graduação. A minha atividade de pesquisa em física foi voltada essencialmente para o estudo desses sistemas bidimensionais, né, de elétrons, e com o tempo foi passando, né, nós passamos dos bidimensionais, que eram os postos quânticos, para os fios quânticos, para os pontos quânticos, né? Então foi baixando a dimensionalidade dos sistemas e foi aumentando a parte de desenvolvimento dessas áreas na parte experimental, né? Então começamos o nosso trabalho com o Gilmar Marques em São Carlos e depois nós criamos já dentro do INCT de nanodispositivos semicondutores, nessa fase áurea, né, em que nós tínhamos os INCT, para dar apoio ao pessoal experimental, né, era o pessoal da PUC, da UFMG, aqui da USP, que era experimental nessa área de dispositivos, realmente. Nós criamos, né, o grupo ARAS. E esse nome, a gente colocava até nos papers, era porque o professor, né, que hoje está na Unicamp, né, lá em Limeira, ele, naquela época, ele não estava na área acadêmica, mas já estava ainda publicando. Ele era da USP, ex-aluno nosso da Federal de São Carlos, e um cara brilhante nessa área, né? Mas ele morava no Aras dele, em Itatiba. Então, tudo que nós fizemos foi botar os computadores lá e trabalhar lá. Então, muitos fins de semana, eu ia com aí, o meu ex-aluno Paulo Farinas, mas que já era professor da UFSCar também, e a gente ia e formamos um grupo excelente. Foi uma experiência fantástica, dando apoio experimental ao pessoal do INCT. No INCT, no nosso grupo acabou, então esse grupo mais ou menos se desfez, mas os dois, o Marcelo Maiali e o Marcos Leganes, da Unicamp, continuam dando suporte ao pessoal experimental, né? Então, quem quiser, né, o meu currículo lá, os meus papers lá da área, das minhas pesquisas, então você pode ter conhecimento de tudo isso aí, né? Inclusive porque agora nas minhas apresentações eu incluo um pouco disso, porque isso já está bem estabelecido lá, né? Eu fui um cara amante do ensino, sempre, 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 né? Eu não sei por que é, mas eu comecei a dar aula no segundo ano, 1969. Não podíamos fazer nada politicamente da instituição e eu fui convidado para ser professor de matemática do ginásio São Tomás de Aquino. Eu passei toda a minha graduação dando aula de matemática para crianças. 4 anos da minha graduação dando aula. Então, era assim, uma coisa que estava embutida, né? Aí a gente tinha aula de tarde, de manhã, de tarde eu dava aula, e de noite a gente se reunia no galpão no fundo, eu, o Gil e o Arthur, para estudar física. Então, essa foi a minha vida durante 4 anos, né? Exceto os fins de semana. Então, isso estava na vida. Depois, quando eu comecei a dar aula, já na universidade, tanto mais na UFSCar, eu sempre me preocupei com essa história de usar a história da física para ensinar física, né? Ou seja, na verdade, eu queria ensinar física usando tópicos, temas da história da física. Inclusive, sempre fui eu que dei a disciplina de História da Física na licenciatura e bacharelado da UFSCar. E sempre dei aulas, etc, etc. Mas aí, no governo Lula, né, com mudança de áreas, etc., eu fui convidado para coordenar a avaliação dos PNLD,
de Ciências, junto com o Pavão, lá de Pernambuco. E aí fomos indicados, é tanto que eu fiquei muito tempo avaliando o PNLD de Ciências como coordenador e o PNLD do ensino médio de Física como avaliador mesmo, né? Então, aí, com essa ligação com isso aí, surgiu a fase, né, do MEC, impulsionado pelo Ronaldo Mota e também pelo Carlinhos Bechalves, para essa ideia de tecnologia no ensino, sabe? Eu me apaixonei por isso. E ele me convidou, então, para a gente trabalhar com essas tecnologias mediadas por computador. Naquela época, a coisa quente era objetos de aprendizagem. Era uma coisa muito usada na computação, era construir blocos na computação para ensino, etc. E então eu fui ajudar o Carlos Biechobs a participar em dois projetos. Primeiro, trabalhar no repositório, né, de objetos educacionais digitais, que era para tudo, todas as áreas, para a parte de física, né? Então, a gente tinha que buscar o que era de graça e colocar lá, né, o que era Creative Commons, e produzir conteúdo. Então, isso virou o que tem até hoje, né, o banco de objetos de aprendizagem do MEC. Meio assim e tal. E outras iniciativas, o portal na escola, não sei o quê, que são iniciativas mais recentes do MEC, mas nasceu aí, né? E naquela época, também ligada ao Carlos, existia a educação à distância. E ele tinha o interesse, então, de fazer um curso de formação de professores. Depois é que essa coisa passou para a CAPES, mas era lá. Então, ele me convidou para organizar cursos de formação de professores. Aí eu digo, olha, curso de professor, formação de professor, onde estão mais carentes, pelo menos eu acho, em ciência no Fundamental 2. Porque o Fundamental 2 é aquele limbo, né? Antigamente eram só os biólogos que davam ciências nos últimos anos, depois ficou aquela coisa fragmentada. Quando era um cara de formação em física, ele dava só física. Quando era um cara de formação em química, dava só química. Majoritariamente era o pessoal, sem dúvida nenhuma, da biologia. Então eu tinha que acabar com essa história de que ciências nessa parte é história natural. Isso é no meu tempo, nos anos 50, 60, 70. Então é ciências da natureza. Então a gente tem que pegar os professores que já estão em serviço. E aí, a partir dessa época, foi, então, planejado, né, o que a gente chamou Ciência E10, que é um curso de formação de professores. Veja, nós começamos a trabalhar com isso em 2008, e a primeiro edital foi feito ano passado, e o primeiro curso está sendo realizado agora em 2021. Mas foi uma coisa que eu achei muito importante. É claro que foi aplicado agora durante a pandemia. Então, muitas das propostas iniciais tiveram que ser readaptadas, né? Que está, inclusive, não proposta inicial, que está dentro do curso, não puderam ser feitas, porque era um curso de sala de aula, professor ir mão na massa, ele fazia experiências antes, depois ia fazer com seus professores. Então, essas coisas foram inviabilizadas, mas nós estamos fazendo uma avaliação muito forte, o curso está indo, nós vamos avaliar para, possivelmente, segundo as outras ofertas, seja melhor. Aos professores e professoras cursistas, desejo um ótimo aproveitamento e que o curso contribua de forma significativa para a melhoria de sua prática docente. E nessa parte, produzimos também conteúdo digital. Trabalhei num projeto chamado Acesso à Física, está aí. As coisas, né? A gente coloca, depois não mantém, né? Então, isso está lá, dentro desses repositórios. Isso aí é um AVA completo, Acesso à Física. Foi um projeto mantido lá pelo pessoal de São Carlos, o Paulo Mascarenhas, que organizou, junto com outro, a OS, né? E o material é excelente, muito bom. Mas não sei como é que os professores estão usando isso aí. Mas tem o AVA, tem inclusive o site aqui dentro.
E aí, com essa história, me interessou, né? Aí sim, aí a influência, sabe de quem? Familiar. Você vai passar por essa experiência, vocês vão passar por essa experiência, se não passaram. Os netos. Aí você vê aqueles netinhos, tal, um ambiente virtual, né? Aquela história dos nativos digitais, né? Meus netos já botando. Aliás, o meu filho mais novo, da segunda geração, ele já com 6 anos já ficava os games, mas agora era mais intenso, né? Meu netinho, tudo no computador, no celular e tal. Aí eu fiz um projeto, né, numa pós-doc, que era trabalhar com tecnologias digitais na pré-escola. Qual era a ideia? Era um projeto de inclusão digital. Por quê? Porque nas escolas nas já tinham essas atividades, mas nas escolas de educação infantil, das redes públicas, não tinha nada. Então, eu comecei a observar que tinha a sala das princesas, tinha o canto das princesas, o canto da alimentação, o canto de quando as crianças iam colocar o mão na massa. Aí eu, com essa aluna mesmo, disse assim, olha, cadê o cantinho tecnológico? Então, nós pegamos um cantinho que virou um carrinho, porque os outros professores queriam, que no carrinho tinha impressora, tinha máquina fotográfica, tinha computador, tinha toda essa parafernália, muito simples, nada complicado, mas que eles tinham acesso à rede. E tinham acesso a esses programas. Né, Então, a gente levou isso para os professores. Não era fazer parte de obrigação, não, era mais um espaço. Esse trabalho repercutiu muito bem, eu apresentei isso lá em Lisboa, naquelas conferências. Aí depois uma outra pós-doc minha foi trabalhar também, mas agora não era o cantinho, era o uso do celular, como as crianças usariam, para estudo para a escola, creche. O pedreiro emprestava o celular naquele dia para a criança passar o dia vendo como é que os bichos rastejavam, e filmando, e fazendo vídeo, etc. Em 2014, já aposentado da UFSCar, então o meu interesse maior foi voltado para a parte de formação de professor. Né? Era o mestrado profissional, ensino de física, polo UFABC, e desenvolver pesquisa de formação de professores, continuando esse meu trabalho do ensino fundamental. Estava na pré-escola, ou seja, na educação infantil, agora no ensino fundamental. Então, nós tivemos uma experiência muito boa, desenvolver um projeto numa escola pública da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, trabalhando com professores da rede municipal e dessa escola, né, que era uma escola absolutamente comum, nada igual às outras. A ideia era construir uma sala de aula tecnológica, ou seja, os recursos tecnológicos já deveriam estar lá. Então, nós solicitamos auxílio à FAPESP, ela nos deu tudo o que a gente pedia, que era basicamente laptops, as crianças trabalharam, um acesso à rede, projetores, todo esse material que elas podiam trabalhar. Então, as crianças começaram a fazer games, incrível, elas faziam gamezinhos e ensinavam mais novos e faziam avas, as mais velhas, né, de 12, 13 anos, e ensinavam para as mais novas. Então, foi um trabalho excelente, assim, do meu ponto de vista, porque toda escola tem um laboratório de informática, só que ele está sempre fechado. Aquela professora regente, ela tem que pedir para ir lá, para abrir, tem que ter manutenção. Então, a professora regente, naquela sala de aula, ela só tinha que dividir com a professora do turno da tarde. Então, foi uma experiência bacana essa, que me deu muita satisfação. Né? E eu centrei o meu trabalho nesse período, sempre na formação de professor no nível de mestrado, né? Atuando nessa área mais forte que eu estou atuando, que é a aprendizagem baseada em games e a gamificação como um design institucional que você pode trabalhar em
em qualquer área. Então, orientei várias pessoas, e essa é a minha parte voltada mais para o ensino e formação de professores. O que eu recordo, assim, o meu primeiro trabalho assim, que eu reconheço como de divulgação científica foi na Universidade Federal de São Carlos, quando nós criamos o Circo da Ciência. Era aquela época áurea, né, de financiamento do MCT, né, de museus, centro de ciências, feira de ciências, etc., muito forte. Então, nós fizemos na Universidade Federal o Circo da Ciência. Inclusive, o Circo da Ciência estava dentro de um projeto maior, que era o nosso Centro de Formação de Professores, formação inicial e continuada. Né? Aí, inclusive, fizemos lá um telescópio, tinha lá um observatório. Então, esse foi uma iniciativa que durou muitos anos. Eu fiquei só nos primeiros anos, mas é uma coisa que ficou durante muitos anos. A minha atuação mais forte na divulgação científica, sem dúvida, né, foi o Ano Mundial da Física, 2005, né, que todos nós físicos participamos intensamente. Né? Eu acho que eu viajei quase esse Brasil todo, né, dando palestras sobre o Einstein, né, participando de... Naquela época não tinha lives, né? Tinha que ir lá em mesas redondas. E aí eu editei um número especial da Física na Escola, em que eu convidei várias pessoas para falar do Einstein, não só do Einstein, mas falar também da física. Ou seja, o Ano Mundial da Física, 2005, foi um ano de muita atividade de divulgação científica. Depois, no ano seguinte, né, com o Ildeu, o Henrique Lisenbarro, foi o ano, né, do centenário do 14 bis. Aí realmente foi mais um ano de muito trabalho de divulgação científica. Eu entrei na vida do Santos Dumont, né, eu visitei museus na Europa, né, procurando tudo sobre física do voo, né, aí foi o meu interesse, física do voo. Fiz uma edição especial sobre a física no voo, a física na escola, mas nesse período, eu não sei se foi bem em 2006, mas acho que foi um pouquinho depois, é que aí eu atingi, assim, digamos assim, a minha glória na parte de divulgação, quando eu fui para o programa do Faustão. O Faustão tinha uma sessão lá que era "Tô a fim de saber", e me convidaram para falar sobre por que o avião voa. A gente tem aquela prevenção, né? O negócio de Domingão do Faustão. Mas quando a produção me contratou, eu digo, olha, eu só vou com uma condição. O Faustão, quando ele abre as sessões lá, ele mostra CD de artista, uma revista que ele gosta. Eu digo, eu só vou se antes da minha apresentação, ou durante, ele mostrar a física da escola, que está a capa, que é a destinada ao ano de centenário. Até hoje eu tenho essa impressa, né? Aí eu, perfeito, não tem problema, é isso aí mesmo, faremos isso. Eu digo, aí vamos fazer um videozinho, né? Porque o avião voa, as quatro forças e tal, combinado. Né? E aí realmente foi uma coisa incrível, né? Quando eu entrei lá, disse, professor, a produção, comecei lá, disse, professor, isso era 3h30, assim, antes do jogo, do domingo. Ele disse, professor, o senhor está com 3 milhões de telespectadores. Eu me assustei, né? Mas nesse horário. E aí eu fui, foi uma experiência incrível, né? Porque não tinha programação nenhuma. Eu digo, mas o que eu vou fazer lá? Eu disse, tá, não, você fica na frente ali daquele aparelho de TV e ele vai fazer tudo que ele quiser. E foi realmente muito legal. Eu tenho um vídeo, né? E eu falei como ele fez aquele espalhafato, mostrou a revista, né? Mostrou, abriu a revista, professor, e aí com aquele exagero do Faustão, né? Porque, olha aqui, aí eu peguei aqui, puxei folhinha de papel dobrado, né? Aí deu aquele negócio, né?
Bernoulli, mas não falei Bernoulli. Então vamos lá. Ó. Verdade. Só o movimento do ar deixa a folha na horizontal. Ela fica... Exatamente. Então, Professor Nelson veio de Harvard e mostrou como o avião voa, puxando a tira de papel, né? Aquela coisa, né? E aí tinha as perguntas, né? As perguntas do povo, mas essas perguntas eram antes, né? Porque era impossível, né? Qual é a duração de um pneu de avião? Eu não sabia responder, né? Se o piloto morrer, o avião chega, né? Isso aí eu tive que preparar as perguntas. Mas o curioso é que estávamos na greve dos controladores de voo. Aí, rapaz, negócio do voo, o Faustão, porque veja, esse pessoal do voo está sendo maltratado pelo governo, estão em greve, e falou mais do que eu devia. E aí disse, eu vou então encerrar, professor, estuda, não sei o quê, volte mais vezes, tal. Aí eu levantei o dedo, está faltando... E o filminho que eu combinei com a produção. Aí ele falou, ô fulana, cadê o filme? E tal. Aí passaram o filme, que era um aviãozinho com as forças, né? Tração, empuxo, tal, não sei o quê, né? Mas você vai deixar mostrar as forças, a asa aqui? Ah, tem ainda aqui? Sim, então vamos ver aí. Vamos ver então aí. nós falamos da turbina, mas tem negócio da asa que eu perguntei. Então, aí. Olha, a força que está apontada para cima chama sustentação. Embaixo tem o peso e para a esquerda está o arrasto e para frente a força, que a gente chama tração, que é gerada pela turbina. São essas 4 forças que atuam sobre o avião no voo. Aí teve o Ano Internacional da Luz, e também todos esses eventos de iniciação científica que a gente trabalhava, a gente editava uma sessão especial na Revista Brasileira de Ensino de Física, que na época eu era editor, e na Física na Escola. Então, fazíamos a divulgação através de palestras, etc., e também através da revista, né? E aí, mais recentemente, nós tivemos as palestras de divulgação, né, no Spite of Science, com relação ao meu papel de editor de revistas de ensino de física, né? No começo do século XXI, eu fiquei assim, um pouco impressionado com como estava a Revista Brasileira de Ensino de Física. E veja bem, a Revista Brasileira de Ensino de Física, né, foi criada a partir da Revista Brasileira de Física. Ela ficou nas mãos do Marco Antônio Moreira, que entendeu a Revista Brasileira de Ensino de Física como uma revista que deveria publicar pesquisa em ensino de física. Alguma dessas diretorias aí que assumiu, não me lembro qual foi, achou que não, que a Revista Brasileira de Ensino de Física tinha que ser uma revista mais abrangente, que incluísse professores de uma maneira mais geral, estudantes de pós-graduação, etc., com temas mais gerais, né? E aí a editoria passou para o meu amigo Vanderlei Banhato, porque, obviamente, ninguém da parte de ensino de física, todos se solidarizaram com o Marco Antônio Moreira e devia ser mantido essa linha editorial, e o Vanderlei assumiu, né? Mas o Vanderlei, você sabe como é, né? O Vanderlei é um cara multitarefa, né? Pá, pá, pá. E aí, quando foi por esse período aí, comecei a ver assim, as coisas que ele mesmo reconheceu, que não tinha tempo, né, de fazer um trabalho assim mais, não da parte dos trabalhos em si, mas da escolha, mas o trabalho editorial, né? Tinha artigo que não era revisado, né? E eu cheguei a achar um plágio. O cara já tinha escrito lá numa pós-graduação. Aí eu digo, não, rapaz, esse negócio tem que ser mais cuidado. Conversei com o Vanderlei, disse, então, vou fazer o seguinte, vamos fazer a transição, você fica de associado, eu fico aqui com mais um tempo, eu passo para você. Então, foi assim que eu assumi a Revista Brasileira de Ensino de Física, né? Aí eu comprei realmente, assumi, né, com muito entusiasmo, tal, sem secretário, sem dinheiro, mas fazendo, né, os pedidos. Naquela época a gente tinha, né, o CNPq, né, dava aquele dinheiro, né, a comissão
editorial, né? Sustentava todos os periódicos, né? De alguma maneira, nós tivemos que convencer que a Revista Brasileira de Ensino e Física também publicava artigo de pesquisa, porque eles só aceitavam, né, a comissão editorial que tivesse pesquisa, né? E aí eu consegui convencer o pessoal, que tinha trabalhos também de pesquisa, porque tinha uma seção pesquisa e ensino de física, e o meu modelo, sem dúvida nenhuma, era o American Journal of Physics. Muita ênfase numa parte mais cultural da física, mas também da parte dirigida à pós-graduação, a professores que não eram de pesquisa em si, né? Então, eu acho que foi por aí, 2001, que eu assumi com essa ideia, né? Então, se você for ver, a ênfase era essa, né? Montei um conselho editorial que incluía gente internacional, porque a comissão lá pediu, tem gente internacional. Gente que nunca, eu acho que nem abriu a revista, mas eram pessoas importantes da área, da física, que aceitaram, né? Aliás, continua até hoje, o Salinas não tirou esse comitê editorial, porque também não fez muita coisa, né? Então, foi a partir daí que eu resolvi criar essas sessões especiais. A primeira que fez um razoável sucesso foi sobre tecnologias, computação no ensino, né, que foi coordenada pelo Zé Pedro Rino, que eu convidei para ele também me ajudar. Então, até hoje, muita gente fala, né, dos artigos que foi um apanhado do pessoal que trabalhava com tecnologias, com uso de computador, etc., no ensino, né? E aí, em 2005, realmente, como ano mundial, é que eu acho que aquela edição especial sobre o Einstein foi uma coisa que teve realmente muito impacto, né? Porque nós traduzimos, publicamos os trabalhos do Einstein mais importantes, né, desse período, 2005, que ainda não tinham sido vertidos para o português. Eu convidei pessoas, historiadores muito bons, né? Traduzi todos, traduzi trabalhos. Se vocês forem ver lá, foi realmente um trabalho importante. No ano seguinte, teve a edição sobre o Santos Dumont, mas aí eu carreguei mais na física na escola, porque era mais um público mais interessado em saber sobre Santos Dumont, etc., né? Depois, no Ano Internacional da Luz, nós fizemos uma edição especial, né, com pessoas importantes, né, dessa área de ótica quântica, né, também saiu publicado. Mais recentemente, nós fizemos uma edição especial também muito interessante, que convidei vários físicos, pesquisadores para falar sobre Feynman, né, e aí eu editei tanto na Revista Brasileira de Ensino de Física quanto na Física da Escola, e mais recentemente, o que está saindo agora, né, uma seleção de artigos de colegas sobre complexidade, nesse tema que é muito pouco tratado como tema, né, embora o pessoal de transição de fases trate disso, algumas coisas, e cada vez mais os físicos estão trabalhando nessa área da ciência da complexidade, né? Então, eu resolvi convidar pessoas que trabalham nessa área, e nós publicamos 20 artigos, eu acho, agora, uma semana atrás. A ideia é continuar publicando sessões especiais da revista, né, com o professor Salinas, que é o editor-chefe, né, tem dado todo o apoio, e publicar esses artigos da revista. E a revista está indo muito bem, né, uma revista muito bem referenciada, né? Ano passado, o Salinas me disse que foram mais de 400 artigos, quase 500 artigos no ano, submetidos, né? Ela está sempre adiantada, né? Porque nesse regime de print ahead, né? E, então, e agora eu estou no Salinas ajudando, né? Só estou associado, sempre mais focado nesses assuntos ligados, assim, mais à parte de ensino, tecnologias, etc., e ele fica mais com os artigos gerais, de física, dos alunos de pós-graduação, etc. E a física na escola, infelizmente, ficou 2 anos parado, porque quando eu deixei o outro editor que me seguiu
desistiu por falta de recursos, não sei o quê, até que, na gestão do professor Galvão, né, como presidente da SBF, ele me deu apoio, né, e aí nós conseguimos, né, com o apoio da SBF, mas, publicar, né, mas é uma coisa muito, muito pouco profissional, né? O que é profissional é a edição, né? A diagramação, etc. Isso aí a gente paga, etc. Mas a gestão é aqui do Nelson, é editor, secretário, escolhe os pareceristas, trata com os autores, pareceristas, etc. Então, nós temos que arranjar uma coisa. Mas nós não temos fonte de recursos mais. Né? Em 2013, né, a SBF lançou um programa, né, de mestrado profissional de ensino de física, né, juntamente com a CAPES, né, foi uma iniciativa da CAPES que resolveu estender para as outras áreas o sucesso que foi o Profimate. Eu já era coordenador de um programa de mestrado profissional na Universidade Federal de São Carlos, mas era mestrado profissional de ensino de ciências exatas, com duas áreas, física e matemática. Eu já tinha uma experiência disso, né? Com a criação do mestrado profissional nacional, né, que era um mestrado em rede, né? Então nós, lá de São Carlos, nós resolvemos aderir ao mestrado profissional nacional, né? Que era uma parceria entre a SBF, né, e a CAPES, com todos os recursos vindo da UAB. E aí foi o professor Marco Antônio Moreira me convidou, então, para eu fazer parte da coordenação. Quer dizer, já estava criado, no âmbito da SBF, o mestrado profissional, né? E eu simplesmente fui membro da comissão, a comissão de 10 membros, tinha o seu conselho, etc. E aí, um pouco depois que eu cheguei, a professora Eliane Weitz, lá do Rio Grande do Sul, que era a vice-coordenadora, né, pediu para sair, e aí o professor Moreira me pediu para ajudá-lo na vice-coordenação. Então, foram, né, 7 anos, né, de muita convivência, eu e ele, na gestão muita interação, e com a comissão de pós-graduação, que era a comissão de pós-graduação nacional, com 10 membros, mas cada polo tinha a sua independência com relação à criação das suas coordenações de pós-graduação. Então, tinha diretrizes gerais, mas quem ofertava as disciplinas, quem orientava, etc., sempre sobre a supervisão da Comissão Nacional, que dava as disciplinas, que orientava os estudantes. E nós, da Comissão Nacional, a gente tinha a tarefa de acompanhar todas as dissertações, avaliar os planos de ensino, como eram dadas as disciplinas, fazer a entrada, distribuir as bolsas, né, o número das bolsas, a partir de uma avaliação dos polos. Né? Começamos com 19 polos, 20, e chegamos a 68, sempre desde Roraima, desde Boa Vista até Rio Grande, né, espalhados por todo o país. Eu acho que está sendo um movimento muito importante de formação de professores, né? Eu mesmo, na UFABC, trabalhei todos esses anos juntos. Tem muita coisa ainda para melhorar, mas eu acho que o que a gente tem dos egressos é uma resposta muito boa. Agora, sempre eu acho que precisa melhorar, né? Eu sou um cara, como o pessoal diz, eu sou um cara conteudista. Então, eu fiz minhas críticas, né, com relação ao fato de que muitas coisas, não são todas, tem exceção, estão muito centradas na metodologia, novas, inovadoras, etc., e menos, não que não tenha, menos na parte de o que a gente deve ensinar de física no ensino médio. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, inclusive agora, essa preocupação, que eu já não estou lá no mestrado profissional, né? Eu saí da coordenação em 2020, no começo,
e passei a ser o pró-reitor da SBF. Tem que ter essa figura do pró-reitor, que é a pessoa que faz a intermediação entre a instituição que oferece o mestrado profissional e a CAPES, né? Então, eu que recebia tudo, os resultados da diretoria de avaliação, fazia, e o conselho e a direção da SBF. E aí agora eu saí, ainda no período da pandemia, eu saí em outubro, novembro. Né? Então, eu agora, já que fora, o que eu digo é isso, é que a nossa preocupação deve ser muito maior, porque com o novo ensino médio e a BNCC sendo implantada no ensino médio, então mudou fortemente o que nós devemos ensinar de física, junto com química e junto com a biologia, na área chamada ciências da natureza. E além do fato de que física não é mais disciplina obrigatória. As disciplinas obrigatórias do ensino médio são português, matemática e língua estrangeira. Nós temos um período mínimo em que tem que ter um ensino de conteúdo, né, da forma integrada. Né? Vão aparecer agora os últimos livros, os novos livros aprovados pelo PNLD do ensino médio, que constam já a forma integrada. Então, não tem mais livro de física, não tem mais livro de química, nem tem mais livro de biologia. É um livro só. O que vai sair daí, se é um livro integrado, multidisciplinar, ou se é realmente um livro interdisciplinar, ou seja, que os conteúdos tenham tratado de forma interdisciplinar e não multidisciplinar. Além disso, o tal dos itinerários formativos. O que será isso? Eu acho que os professores que estão sendo formados de física nos mestrados profissionais, seja ele o MNPF ou os outros, nós temos, e você que está me ouvindo, tem que se preocupar bastante em como seremos implantados. Não adianta dizer que vamos ensinar agora porque cai no Enem, porque o Enem vai mudar, também ninguém sabe o que vai aparecer, mas eu acho que é um papel fundamental, né, das pessoas envolvidas com formação de professores e com a própria matriz com que vai ser gerado no nível dos estados, né? Que é claro, as escolas particulares que estão fazendo isso aí de uma maneira, mas as secretarias de educação vão definir currículos próprios para o seu estado. O que vai sair daí é uma questão que a gente tem que pensar e, mais ainda, participar, contribuindo com sugestões e acompanhando o que esse pessoal do mestrado profissional, que é um mestrado em que os professores estão na sala de aula e estão com a sua direção, com seus coordenadores pedagógicos, como é que vão fazer isso? Isso me preocupa um pouco. Ao final dessa entrevista, eu gostaria de agradecer o convite. Gosto muito de falar, você percebeu? Gosto muito de interagir com as pessoas, né? Vocês também sabem disso. E eu gostaria de, ao final, dizer umas poucas palavras sobre essa minha experiência, né, de 71 anos de idade, todos devotados à pesquisa, na ciência, ao ensino e à gestão acadêmica no sentido de coordenação. Eu nunca fui chefe de nada, diretor de nada. A minha vida foi sempre profissional, sempre ligada à coordenação, digamos assim, é uma palavra muito em moda hoje, a inovação de processos, e apresentação de projetos, de participação em várias frentes. Né? Então, o que é que eu posso dizer do Brasil nesse aspecto? Né? Com essa minha atuação de divulgação científica,
de vice-coordenador do mestrado profissional de ensino de física, de ter começado, né, num lugar, a minha vida acadêmica, num lugar pequeno, em termos de física, né, em Fortaleza, e ter convivido com, desde esse pessoal desbravador, né, que fez a ciência no Brasil, em particular a física, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte: o Brasil, como um todo, evoluiu muito nessa área. É a minha visão. E eu conheço esse país desde Boa Vista ao Rio Grande, pelos inúmeros convites para dar seminário, participar de banca, participar de concurso. A última vez que eu olhei meu lápis e eu deixei de colocar, eu acho que de palestras e participação em bancas, eu acho que eu devo ter chegado a mais de 100. Então, eu acho que o Brasil melhorou muito nessa área. Muita coisa é preciso fazer. Nós tivemos períodos de grandes progressos e também de grandes decepções. Vou dizer uma decepção enorme que nós tivemos com o Plano Nacional de Semicondutores, no começo da década de 80, que era um programa para suprir o Brasil da pesquisa de ciência básica de semicondutores, mas com viés de aplicação. Muita gente esteve envolvida nisso, Alaô Chaves, Sérgio Rezende, Zé Roberto Leite, Silon Gonçalves, da Unicamp, e isso morreu, exceto por alguns projetos pequenos, que foram importantes, mas que ficaram, né, deram muito impulso à pesquisa básica, né, com centros na PUC no Rio, na UFMG, na USP, na Unicamp, na Federal de São Carlos, com os grandes máquinas de crescimento de cristais. Né? Essa foi uma parte importante, mas aquele fato seguinte, de expandir, né, essa atuação para todo o Brasil, nós falhamos. Aliás, eu acho que o Sérgio Rezende gostaria que eu fosse para Recife, entre outros motivos, porque ele estava interessado também em participar desse grande projeto nacional que foi capitaneado pela SBF. Então, é isso. O INCT nosso também, eu acho que começou uma coisa legal, ainda está aí sobrevivendo. E na parte de ensino, de física, eu acho que os avanços foram consideráveis, né? Primeiro que nós formamos uma área reconhecida internacionalmente de pesquisa e ensino de física, que é inclusive uma das áreas de pesquisa reconhecida pela própria SPF, que tem a sua comissão, e também na parte de ensino. É muito difícil, como disse o professor Karl Weimer, o ensino na universidade só melhora se a universidade quiser. Isso é falando dos Estados Unidos, que pode se repetir aqui. Então, lamentavelmente, eu não vejo muita iniciativa da universidade pública brasileira, principalmente, né, olhar com mais atenção para o seu curso de graduação e, mais importante, mais relevante, para os seus cursos de formação de professores. Tem que ser repensado isso e não vai ser repensado mudando o currículo. Porque de reforma curricular eu devo ter participado várias, e agora tem uma a mais. Diretrizes de formação inicial de professores, que inclusive a SBF está trabalhando nesse. Ninguém sabe o que vai vir daí. Mas esse é um esforço que não pode acabar, né? Esse é um esforço continuado de melhoria do ensino de ciências no nível fundamental, no nível médio, no nível universitário, e que se complemente isso com o Learning Forever. E aí sim, né, aí o papel da divulgação científica, eu acho que é muito importante, né, de você continuar, que as pessoas que saíram da academia não estão ligadas, mas com problemas assim muito prementes, muito próximos de ciência e tecnologia,
que ele se interesse realmente, como cidadão, participar das decisões sobre ciência e tecnologia, que combata a pseudociência, que rejeita o negacionismo. Isso aí é o que nós chamamos o learning forever. Mas esse engajamento do cidadão só vai se dar se começar lá na escola e for sempre mantido essa preocupação, foi mantida essa preocupação em todos os níveis de formação do cidadão, não é do especialista, não é do técnico, mas do cidadão. Adorei participar desses últimos, digamos assim, dos últimos 7 anos, né? Principalmente porque na UFABC, com a minha mudança para São Paulo, realmente as conexões ficaram muito mais simples, né? Então eu pude atender muito mais convites, né? E visitar, eu estive em Boa Vista até Porto Alegre, né? Com várias cidades. Até o Centro-Oeste, Cuiabá, estive lá no Mato Grosso. E o que mais me impressionou, isso aí eu vou deixar cá, foi o Nordeste. Eu fui para cidades, Petrolina, Juazeiro, cidade do interior do Ceará, Sobral, essa proliferação de institutos federais foi uma coisa importantíssima para o ensino e educação no Nordeste. E também como se deu o progresso econômico, né? Apesar das dificuldades que nós temos e dos dias atuais, mas foi um avanço considerável e eu fico até emocionado, porque eu fui criado em Fortaleza, eu fui um cara urbano, fui um cara de praia. Né? Meu interior era visitar o sítio, assim, do parente. Então, eu visitando o interior do Ceará, o interior do Pernambuco, o interior do Rio Grande do Norte, né? Visitando esse lugar, no Maranhão, estive lá, no Maranhão, Belém, eu estive só em Belém, não fui para o interior. Manaus, etc. Aquilo ali mudou realmente minha cabeça no sentido de esperança, né, de um Brasil melhor. Então, vamos ser otimistas, apesar desse período, né, de muita tristeza, de muito desânimo, mas a gente não pode desanimar. E essa é a minha mensagem final, com os agradecimentos pela oportunidade de ter compartilhado com você essa minha experiência.